Boa noite, bem-vindos ao Index 6, a rubrica diária do bullpowerinvest.com, onde seguimos diariamente os 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Bovespa, o índice brasileiro, o SSE, ou Shanghai Composite, o índice de referência chinês, e o Sensex, o principal índice indiano. E é precisamente pelo Sensex que vamos começar, tal como todos os dias. O Sensex desde o início do ano já leva uma valorização de 10,78% e, como podemos ver pelo gráfico, hoje tivemos novo máximo de médio prazo nos 19.347. Já vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 sessões sempre a subir, desde que houve aqui o breakout no dia 6 de setembro. O índice ainda não parou. Já me parece um pouco esticado. Acredito que tenhamos uma correção nos próximos dias, e quando existir essa correção vamos ver se a cotação virá aqui ao novo suporte ou à antiga resistência, aqui a linha superior do antigo canal. Eu ainda deixei o canal, como vocês podem verificar, depois terei que alterar porque estou à espera que o índice evolua mais um pouco até deixar de considerar este canal e de o enterrar definitivamente, mas por enquanto ainda o deixei aqui. No entanto, estou a considerar como suporte, obviamente, o que era a antiga linha superior do canal, e caso exista essa correção, vamos ver se este suporte conseguirá suster a cotação ou não. Penso que será um teste-chave à fiabilidade deste suporte ou não, mas o índice está bastante bullish. Vamos ver como é que se comporta amanhã. Há aquela situação que eu referi ontem relativamente à inflação. Prevê-se que, na minha opinião, será um dado adquirido que o Banco Central terá que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Vamos ver como é que o mercado reagirá a esse fato, se já assumiu esse dado de fato como adquirido, tal como eu disse, ou se reagirá de forma muito negativa. Vamos passar ao Bovespa. O Bovespa, desde o início do ano, o comportamento está negativo, ou seja, tem uma desvalorização de 1,31%. No entanto, teve na sessão de ontem, teve aqui um breakout importante, que foi nesta linha de tendência descendente que vinha ali desde os máximos de médio prazo. Hoje, apesar de ter tido uma sessão no vermelho, conseguiu manter-se acima desta linha, o que é bastante positivo, e será também positivo se continuar acima deste suporte. Vamos ver se o índice terá força para ir aqui testar esta resistência. Eu ainda não tinha aqui traçado, mas vou colocá-la aqui. Vamos ver se o índice terá força para pelo menos ir testar aqui esta resistência, que está aqui nos 68.565. Seria importante a quebra desta resistência, porque chegou aqui, fez aqui, conforme vocês sabem, fez aqui este flat top, depois reagiu em baixa, mas foi importante também aqui a linha de tendência ascendente ter suportado a cotação. Neste momento temos então como suporte a antiga linha de tendência descendente, que neste momento já não está a condicionar o índice, depois o índice chegou acima, e como resistência temos aqui, conforme eu referi, os 68.565. Vamos ver se o índice se mantém aqui neste range e a ver se consegue quebrar esta resistência ou não. O DAX teve também um dia positivo. Eu confesso que fiquei admirado um pouco pelo rumo dos mercados, pelo menos na Europa, porque hoje saiu um dado importante na Alemanha, em que sobre a confiança dos investidores, e foi um dado bastante negativo, porque caiu bastante mais que o esperado, para os 4,3, e é o valor mais baixo desde fevereiro. No entanto, o índice, apesar deste dado, preferiu valorizar os dados do retalho nos Estados Unidos e acabou por fechar positivo. O DAX desde o início do ano, dos 6 índices, a seguir ao Sensex, é o que tem um melhor comportamento, ou seja, leva 5,34% de valorização. E agora o índice está aqui neste range, entre os 6.217
e aqui a resistência mais próxima que está nos 6.342. Vamos ver se o índice consegue ir pelo menos ali à resistência. Seria excelente se fizesse um novo máximo de médio prazo. A última vez que o fez foi aqui nos 6.386 e será muito importante não quebrar aqui o suporte dos 6.217. Se o fizer, temos aqui um novo suporte nos 6.088, mas quebrar este, parece-me inevitável vir aqui novamente à linha de tendência ascendente, que já funcionou muito bem por 4 vezes. Teve aqui um false break, mas pronto, a verdade é que tem funcionado bem, tem conseguido suster o DAX, o que é o mais importante, e o DAX, não, apesar deste false break, não voltou novamente aqui aos 5.815, que também é um suporte importante, já foi testado por várias vezes, apesar destes false breaks, mas neste momento este é o suporte mais importante, a linha de tendência ascendente. Vamos ver como é que será o resto da semana do DAX, se quebra o suporte dos 6.217 ou se pelo contrário consegue ir aqui aos 6.342 e quem sabe até realizar um novo máximo de médio prazo. Eu ainda não tirei daqui o triplo topo porque ainda muita coisa pode acontecer. No entanto, tenho aqui os pontos de interrogação, tenho aqui o valor-chave para a ativação deste triplo topo nos 5.716, mas cada vez esta figura, obviamente, que é uma figura técnica bearish, que marca uma inversão numa tendência ascendente, cada vez me parece mais difícil acontecer. No entanto, ainda não a tirei daqui porque, conforme referi, ainda muita coisa pode acontecer e vamos mantê-la, mas mais cedo ou mais tarde, ou de facto se materializa esta figura, terei que a tirar, obviamente. Vamos agora ver o PSI. O PSI desde o início do ano tem uma desvalorização de 10,75%. Ontem teve aqui um breakout importante, aqui nos 7.490, que é uma resistência importantíssima, conforme vocês podem ver, foi testada por 6 vezes. Teve aqui um false break, depois voltou novamente aqui ao suporte, à linha de tendência ascendente, e hoje teve um dia bastante positivo, conseguiu manter-se acima deste valor. À semelhança do DAX, o PSI respondeu mais aos dados do retalho nos Estados Unidos, que superaram as expectativas dos analistas, do que teve em conta os dados da confiança dos investidores na Alemanha. Vamos ver como é que corre os próximos dias. No entanto, temos que ter em conta que este é o suporte a vigiar, os 7.490, e esta é a resistência mais próxima. Está aqui na média móvel 200 dias, no 7.656. Vamos agora ao S&P. O S&P hoje manteve-se praticamente. A Europa reagiu melhor do que os Estados Unidos aos dados do retalho, conforme vocês podem ver. Esta vela significa indefinição, ou é uma manutenção da tendência, neste caso temos uma tendência de muito curto prazo ascendente, ou então poderá também marcar uma reversão no mercado. O índice foi praticamente, não sei, deixem-me só ver qual foi o máximo. O máximo foi nos 1127, pronto, ainda faltaram 4 pontos para ir aqui aos 1131, mas esta é a resistência chave do índice, quem sabe até no médio prazo, ou seja, se o índice conseguir quebrar aqui os 1131, eu acredito que tenha força para ir aqui aos 1073, e que é uma resistência que vem ali desde dia 12 de maio, e se conseguir quebrar esta resistência, aí começa a acreditar que vamos ter máximos de médio prazo, ou seja, vamos novamente testar aqui os 1219 e quem sabe fazer um valor mais alto. Enquanto o índice não quebrar aqui os 1131, eu fico um pouco na dúvida qual será o futuro do S&P no curto prazo. Foi bastante positivo a quebra aqui da linha de tendência descendente, que vinha ali desde os 1219. O índice de facto realizou aqui um breakout, já tinha testado
esta linha de tendência descendente por 3 vezes. Ontem, conforme vocês sabem, abriu em gap up, mas esta vela é mesmo uma vela de indefinição, ou mostra continuação da tendência, ou pode marcar uma reversão na tendência. Temos aqui este dado, conforme eu referi ontem, que da quebra em alta da média móvel de 50 dias pela média móvel de 10 dias. Amanhã temos, conforme eu já havia referido ontem, temos este dado que é importantíssimo, aqui a produção industrial. A produção industrial vai mostrar quais são os setores que estão mais bullish, aqueles que estão mais bearish, e se o dado for positivo e superar as estimativas dos analistas, eu penso que perderá um pouco o sentido. Continuamos a falar num double dip, mas pronto, vamos ver quais são os dados. Não quero fazer futurologia, vamos ver como é que o índice reage, inclusive a esses mesmos dados, porque hoje tivemos os dados do retalho, mas parece-me que o índice ficou em stand-by a aguardar os dados da manhã. Parece que era uma reconfirmação que, de facto, a economia, ainda que muito lentamente, está a recuperar e não está tão mal quanto muitos analistas referem. Vamos passar ao Xangai Composite. Conseguiu manter-se aqui acima dos 2.681, que é muito bom. Eu acredito que nos próximos tempos o Xangai Composite seja um índice bastante aborrecido de acompanhar, porque acredito que se mantenha aqui neste range, entre os 2.556 e 2.681. Depois destas quedas brutais, parece estar aqui a encontrar um range e a formar aqui uma base, o que será bastante importante. Desde o início do ano, conforme referi, já caiu 17 pontos, praticamente 18%. Dos 6 índices é aquele que tem as maiores quedas, mas pronto, também pode ser aquele que inicia a recuperação antes dos outros índices. Portanto, vamos ver. Deixo com o disclaimer, amanhã estarei de volta para seguir novamente os índices que compõem o Index 6, e aproveito para pedir desculpa a todos os utilizadores do bullpowerinvest.com. Hoje tivemos durante o dia inteiro um problema no fórum. O Bull Power Invest não teve qualquer culpa nesse problema, foi mesmo um problema no servidor da plataforma do fórum, mas parece-me estar definitivamente resolvido. Mas caso volte a acontecer um problema similar, terei que substituir a plataforma do fórum, porque de facto é bastante chato, porque as pessoas querem aceder ao fórum e não podem. Mas pronto, vamos ver como é que se corre tudo bem daqui para a frente. Deixo com o disclaimer e amanhã estarei de volta. Obrigado, uma boa noite.